As 7 maravilhas do mundo são: 1. Grande Pirâmide de Gizé. Egito 2. Estátua de Zeus em Olímpia. Grécia 3. Templo de Ártemis em Éfeso. Turquia 4. Mausoléu de Mausolo. Turquia 5. Colosso de Rhodes. Grécia 6. Lighthouse de Alexandria. Egito 7. Jardins Suspensos da Babilônia. Iraque. Estas são as 7 maravilhas do mundo antigo. Há outras listas com outras 7 maravilhas, como as 7 maravilhas do mundo moderno. Grande Pirâmide de Gizé, Egito. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Localizada no Egito, ela foi construída como túmulo para o faraó Khufu e é considerada a estrutura mais antiga das 7 maravilhas do mundo e uma das mais notáveis realizações da engenharia antiga. Ela foi construída cerca de 4.500 anos atrás como túmulo para o faraó Xops, da 4ª dinastia. É considerada uma das construções mais antigas e mais bem preservadas do mundo antigo. Ela é uma das estruturas mais antigas do mundo e foi construída aproximadamente há 4.500 anos. A pirâmide é composta de 2.300 blocos de pedra pesando cerca de 25 toneladas cada. A sua precisão matemática é tão grande que suas faces são absolutamente paralelas e perpendicular ao solo, e suas esquinas formam ângulos perfeitos de 90 graus. Ainda hoje, os arquitetos e engenheiros estudam como os antigos egípcios conseguiram construir uma estrutura tão complexa com tão poucos recursos tecnológicos. Algumas teorias sugerem que eles usaram rampas ou roldanas para içar as pedras, enquanto outras sugerem que eles as cortaram no local e as deslizaram para o lugar. A pirâmide é composta de mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2,5 a 15 toneladas, e mede 146 metros de altura. Até hoje, arqueólogos e cientistas continuam a pesquisar sobre como essa estrutura foi construída e quais eram seus propósitos. Possui aproximadamente 146 metros de altura e é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra. Ainda é um enigma como os antigos egípcios conseguiram construir uma estrutura tão grande e precisa com tecnologias limitadas, código até hoje. A pirâmide de Gizé é um dos símbolos mais reconhecidos do Antigo Egito e é visitada por milhões de turistas todos os anos. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é a única que ainda existe. Curiosidades: a Grande Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é a única que ainda existe. Ela foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e foi criada pelo escultor grego Fídias por volta do século V a. Código: a estátua mediria cerca de 43 pés de altura e era feita de ouro e marfim. Ele foi construído na cidade de Éfeso, na Turquia, por volta do século III a. Código: e dedicado à deusa Ártemis. No entanto, a sua magnitude e importância histórica continuam a ser lembradas como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo era conhecido por sua grandeza e magnificência. Medindo cerca de 425 pés de comprimento e 225 pés de largura, ele foi construído no século IV a. 7 e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela foi destruída por um terremoto no ano de 522 d. Código, e nunca foi recriada. No entanto, sua magnitude e importância histórica continuam a ser lembradas como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além disso, havia 4 colunas frontais com esculturas de cavaleiros armados que protegiam a entrada do mausoléu. A Grande Pirâmide de Gizé é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Infelizmente, ela foi destruída por um terremoto no ano de 226 a. Código,
e nunca foi recriada. Ela é considerada uma das construções mais antigas e precisas do mundo, com suas faces formando ângulos retos perfeitos com o solo. A pirâmide foi construída como túmulo para o faraó Xops no quarto dinastia egípcia. Ele representava o deus Helias e tinha cerca de 100 pés de altura, tornando-se uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele também era equipado com um sistema de reflexão de luz que permitia que a luz fosse vista a grandes distâncias marítimas. No entanto, sua importância histórica como uma das 7 maravilhas do mundo antigo e como um dos primeiros faróis do mundo continua a ser lembrada. É incerto como exatamente os antigos egípcios levantaram as enormes pedras de granito para a construção da pirâmide. Sei que eles eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo e eram conhecidos por sua beleza e engenharia hidráulica avançada. Seiko ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era conhecido por sua grandeza e tecnologia avançada. Embora o interior da pirâmide esteja vazio hoje em dia, ele originalmente continha muitos tesouros e artefatos, incluindo uma estátua do faraó. Eles foram irrigados com água trazida de rios distantes, através de um sistema de canalização complexo. No entanto, sua importância histórica como uma das 7 maravilhas do mundo antigo e como um exemplo de engenharia hidráulica avançada continua a ser lembrado. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. É também a estrutura mais antiga das 7 maravilhas e uma das construções mais antigas do mundo. A pirâmide foi construída como túmulo para o faraó Khufu, que governou o Egito por cerca de 23 anos. A partir de 2589, a pirâmide foi construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando cerca de 25 toneladas cada. Acredita-se que a pirâmide foi construída em cerca de 20 anos, com trabalhadores trabalhando dia e noite para construir a estrutura imponente. A altura original da pirâmide era de cerca de 146 metros, mas agora é cerca de 138 metros devido à erosão e remoção de algumas pedras para outros projetos. A pirâmide é a estrutura mais medida com precisão do mundo antigo e é considerada uma obra-prima da engenharia. Estátua de Zeus em Olímpia, Grécia, infelizmente, a estátua de Zeus em Olímpia não existe mais. Templo de Artemis em Éfeso, Turquia, o Templo de Artemis, também conhecido como o Templo de Diana, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Infelizmente, o Templo de Artemis foi destruído por incêndios e saques ao longo dos séculos, e hoje em dia só restam ruínas fragmentadas. Mausoléu de Mausolo, Turquia. O Mausoléu de Mausolo era uma tomba real construída na cidade de Halicarnasso, na Turquia, para o rei Mausolo e sua esposa Artemisia. O mausoléu tinha aproximadamente 140 pés de altura e era coberto por uma grande pirâmide, que foi revestida com esculturas e detalhes de ouro e marfim. Infelizmente, o mausoléu de Mausolo foi destruído por terremotos e saques ao longo dos séculos, e hoje em dia só restam ruínas fragmentadas. Colosso de Rhodes, Grécia. O Colosso de Rhodes era uma estátua colossal de bronze que foi construída na ilha de Rhodes, Grécia. Por volta do século III A, código estátua, ficava no porto de Rhodes e era considerada uma das maiores obras de escultura antiga do mundo. Apenas algumas ruínas fragmentadas do Colosso de Rhodes sobreviveram até hoje, mas sua imagem é amplamente conhecida como um símbolo da antiga Grécia e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lighthouse de Alexandria, Egito. O farol de Alexandria foi uma torre de farol construída na costa do mar Mediterrâneo, em Alexandria, Egito. Por volta do século III A, o farol tinha cerca de 400 pés de altura e foi projetado para guiar as embarcações seguras para o porto de Alexandria. Infelizmente,
O Faraó de Alexandria foi destruído por terremotos e incêndios ao longo dos séculos, e hoje em dia só restam ruínas fragmentadas. Jardins suspensos da Babilônia, Iraque. Os jardins suspensos da Babilônia eram uma série de jardins terraçadas construídos na cidade antiga de Babilônia. Iraque, por volta do século VI a, os jardins eram projetados como uma série de plataformas terraçadas, sustentadas por colunas e paredes, cada uma com suas próprias árvores, arbustos e fontes. Infelizmente, os jardins suspensos da Babilônia foram destruídos por invasões e incêndios ao longo dos séculos, e hoje em dia só restam descrições escritas e representações artísticas.